Está con nosotros el pastor Vinícius Jordão, es brasileño con su esposa Juliana. Los niños se quedaron en Brasil. Por primera vez están sin papá y sin mamá, ¿cierto? 5 y 3 años tienen los hijos. Porque ellos están en Chile celebrando 14 años de matrimonio. Vinícius es un amigo. Nosotros servimos juntos en Sigue to Sigue y Dios lo ha bendecido. Está pastoreando una iglesia que tiene 2, 3 años. 2 años y medio, casi 400 personas. Alabamos a Dios por su ministerio, su vida, siendo un instrumento en las manos de Dios. Vinícius habla un poquito el portuñol, ha estado con nosotros en varios lugares, en Chile, en Colombia. Entonces nosotros estamos en la duda si traduzco su sermón o si avanzamos. Quiero invitar a pasar adelante, Vinícius. Tenemos su sermón que será proyectado también, entonces podemos acompañar. Y el Vinícius va a comenzar predicando en portuñol y usted me dice si se va bien o se necesita traducción, ¿ok? Entonces, Señor te bendiga, yo estoy aquí al lado y cualquier cosa me voy a sentar. Entonces, puedes saludar a la iglesia y bienvenido, Vinícius, Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Esse é o melhor espanhol que eu puedo falar. É um grande prazer estar com nós, estar juntos com vocês em esta igreja muito belíssima, não? Nós vamos falar um pouquinho de Zaqueu, por isso me gostaria que vocês abrissem tu Bíblias em Lucas, capítulo 19, verso 1. Vamos ao verso 10. Eu não sei se a versão que tenho é a mesma que vocês têm em tu smartphones ou em tu Bíblia, em tu palavra. Pero está projetado a mesma versão que eu vou ler. Eu creio, não? ¿Está ahí o no? La proyección del sermón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero, hermanos, ¿sigue el pastor o necesita traducir? ¿Ah? La misericórdia de Deus. ¿No? Vamos orar para que Deus possa derramar tu grande milagre nesta manhã, não? Vamos a verso 1. Pode ir adelante, por favor? A projeção. Eu tenho a coisa que passa, não? Ellos pasan. Eles passam, ok. Bom, assim se diz a palavra de Deus. E havendo entrado Jesús, iba passando por Jericó, e aqui varón llamado Zaqueu, el cual era el principal de los publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesús, mas não podia por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, e correndo adelante se subir a árbol sicômoro para verle, porque havia de passar por ali. E como vino àquele lugar, Jesús, mirando, le viu e lo dijo: Zaqueu, dete depressa, descendo, porque hoje é necessário que possa em tu casa. Então ele descendo a pressa, e lo recebeu gozoso. E viendo esto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a posar com um homem pecador. Então Zaqueu, puesto em pé, dijo ao Senhor: He aquí, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. E se em algo há defraudado alguno, se lo devolvê-lo quadruplicado. E o Senhor lhe dijo: Porque hoje ha sido hecha salud em esta casa, porque quanto él também é hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino al buscar y al salvar los que se habían perdido. Oremos. Amado Deus, pedimos a usted que puede derramar de tu gracia nesta manhã. Que tu palavra pueda alcançar nosso coração, lo mais profundo de nosso coração. E que a verdade de tu palavra possa nos edificar, oh Deus, possa trazer exortação à nossa vida, pero também possa trazer alegria, porque é tuyo que habla conosco nesta manhã. A ti oramos nesta hora, Padre, em nome de Jesus. Amém. Pido que
puede ir pasando la presentación porque creo que va a sí ayudar bastante a la comprensión de las personas, ¿no? El contexto de este texto es muy conocido por todos nós porque la história de Zaqueu é muito conhecida pela tua igreja, não? Pero eu gostaria de enfocar na persona de Zaqueu. Muitas vezes miramos a este texto com a perspectiva de que Jesus se encontra com Zaqueu. Pero la maneira que quero apresentar esse texto esta manhã é que Zaqueu é a persona que devemos mirar nesta manhã. Jesus está em la última viagem. Sí, bueno. Bueno, esto es bueno. Ahora sí. Se você quiser que eu te traduza, você fica mais livre para você engatar. Você que sabe. Eu acho que é melhor. Então, você vai no seu estilo e eu te traduzo. Vou traduzir a Vinícius para que ele pueda avançar y no está ahí como más detenido con el cuidado, ¿ok? Vamos. Será que o meu tom de voz muda quando eu falo assim? El tono de mi voz se cambia quando hablo así. A verdade, irmãos, é que eu sou muito expansivo. Hermanos, yo soy expansivo, esta es la verdad. Mas falar em espanhol é um grande desafio. Mas hablar en español es un desafío. Tenho tentado aprender, mas o tempo é necessário, né, para que a gente aprenda de He verdade. intentado aprender, pero es necesario el tiempo. Bom, vamos lá então para a palavra do Senhor. Bueno, entonces avancemos con la palabra del Señor. Zaqueu é uma história muito conhecida de todos nós. La historia de Zaqueo es muy conocida de todos nosotros. E ela acontece já no fim do ministério de Jesus. Y ella sucede en el final del ministerio de Jesucristo. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Jesús está caminando en dirección hacia Jerusalén. São os últimos momentos de Jesus na terra. Son los últimos momentos de Jesucristo en la tierra. Jericó está no caminho. Jericó está en el camino. E ele está passando por Jericó. Y él está pasando por Jericó. E nesse momento Y en este momento aparece um homem. aparece un hombre. Em Jericó aparecem várias histórias. En Jericó hay varias historias, Mas a de Zaqueu pero la de Zaqueo é muito especial. es muy especial. Vejamos o que diz o texto. Veamos lo que dice el texto. E havendo entrado Jesus, ia passando por Jericó, e aqui um varão chamado Zaqueu, era principal de los publicanos e era rico. Saber dessas informações é muito importante. Saber, conocer estas informaciones, estos detalles, es muy importante. Porque Zaqueu é judio. Porque Zaqueo es judío. O nome Zaqueu El nombre Zaqueo significa santidade. significa santidad. Alguém puro. Alguien puro. É um nome hebreu. Es un nombre hebreo, Mas Zaqueu pero Zaqueo está sendo descrito aqui como um publicano, es descrito, presentado como un publicano, um cobrador de impostos. un cobrador, recolector de impuestos. Mas não só um cobrador comum. Pero no solo un cobrador común, O chefe dos cobradores. el jefe de los O publicanos, responsável pela cobrança. responsable por la cobranza. E havia se tornado um homem muito rico. Y se convirtió en un hombre muy rico, con mucha plata. Meus irmãos, saber dessa informação mexe com a gente. Hermanos, entender estas informaciones es importante para nosotros. Por quê? ¿Por qué? Isso é maravilhoso, não? Esto es maravilloso. Porque, meus irmãos, Zaqueu, sendo hebreu, judio, para se tornar um cobrador de impostos, Porque Zaqueo, siendo hebreo, judío, convertirse en un cobrador de impuestos, teve que trair a sua cidade, tuvo que traicionar a su ciudad, sua família, su familia, seus amigos, sus amigos, para ter aquilo que ele desejava. para tener aquello que él deseaba. Ele havia se aliado com o império opressor. Él se había juntado con el imperio que oprimía. Ele estava do lado dos romanos, Estaba al lado de los romanos, contra os seus familiares e amigos. en contra de su propia familia y amigos. Então imagine a seguinte cena. Entonces imagínense lo siguiente. Zaqueu cresce, se desenvolve já nesse ambiente em que os israelitas estavam debaixo da opressão romana. Zaqueo creció en este ambiente, en este contexto que los israelitas estaban bajo el yugo romano.
pobreza, pobreza, dificuldade social dificultades sociales e opressão social. y opresiones sociales. Mas Zaqueu quer ser um homem rico, Pero Zaqueo quiere ser un hombre rico, bem-sucedido, exitoso, que tem status social. que tiene estatus social. E no desenvolvimento da sua vida, Y en el desarrollar de su vida, ele escolhe caminhar então na direção do desejo do seu coração. él decide caminar en dirección a sus propios deseos. Nós não sabemos como foi essa caminhada. Nosotros no conocemos cómo fue esta caminata. Esse texto não fala sobre isso, El texto no nos habla acerca de esto, mas fala que um judeu pero habla que un judío se tornou cobrador de impostos. se convirtió en colector de impuestos E ele foi tão dedicado a isso y fue tan dedicado a eso que se tornou o chefe dos que cobradores. se convirtió en el jefe de ellos. Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Sabemos quem é Zaqueu. Sabemos quién es Zaqueo. Agora, veja só o que acontece na continuação do texto. Ahora veamos lo que sigue. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia a causa da multitud, porque era pequeno de estatura. E correndo adelante, se subiu a um árbol sicômoro para ver-lhe, porque havia de passar por ali. Agora vamos à segunda parte. Ahora vamos a la segunda parte. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueo había escuchado hablar acerca de Jesucristo. Já tinha 3 anos que Jesus estava andando por Israel, especialmente nessa região mais norte de Israel. Había 3 años que Jesucristo ya caminaba por esta región, especialmente en el norte de Israel. Ele já era conhecido. Él era conocido E agora ele está passando por Jericó. y ahora está pasando por Jericó. E essa informação revela uma coisa sobre o coração de Zaqueu. Y esta información revela una cosa importante acerca del corazón de Zaqueo. Apesar de ter conquistado status, A pesar de haber conquistado estatus, poder, riqueza, riqueza, seu coração continua vazio. su corazón sigue vacío. Ele continua buscando uma resposta para a demanda do seu coração. Él sigue buscando una respuesta para la demanda de su corazón. Mas agora Jesus está passando. Pero ahora Jesucristo está pasando. Ele deve ter ouvido falar. Él seguramente escuchó hablar de Jesús. Esse é o Messias. Este es el Mesías. Esse é aquele que traz a resposta de Deus. Este es aquel que trae la respuesta de Dios. É aquele que está operando grandes milagres. Es aquel que hace grandes milagros. E ele está passando agora. Y Él está pasando por acá. Eu preciso encontrar com esse homem. Yo necesito encontrarlo. Porque há algo no meu coração que ainda não foi respondido. Porque hay algo en mi corazón que todavía necesita respuesta. Eu conquistei tudo, Yo he conquistado todo, mas continuo vazio. pero sigo con este vacío. Nossa vida às vezes não é assim. Nuestra vida no es igual. Muitas vezes abandonamos a nossa vida familiar, Muchas veces abandonamos nuestra vida familiar, amigos, amigos, pessoas que amamos, personas las cuales amamos, porque é mais importante porque es más importante conquistar a nossa condição social. conquistar nuestra condición social. Riqueza, Riqueza, poder, poder, status. estatus. É isso que está acontecendo com Es lo Zaqueu. que está sucediendo con Zaqueo. Mas como Zaqueu, nós também continuamos vazios. Pero como Zaqueo, al igual que Zaqueo, nosotros seguimos vacíos. Eu conquistei tudo. Yo he conquistado todo E agora falta alguma coisa. y ahora falta algo. O quê? ¿Qué? Zaqueu está vazio. Zaqueo está vacío. E agora, entendendo a sua condição, Y ahora que él entendió su propia condición, ele age de forma diferente. él actúa de manera distinta. Porque veja, ele é representante do Império Romano. Porque él es un representante del Imperio Romano. Ele tinha poder, Él tenía poder, poderia pegar os guardas e dizer, abre um caminho, podría tomar los guardias y decir, abren caminos, traga Jesus até mim. traiga a Jesús hasta mí. Eu preciso ter uma audiência com ele. Yo necesito tener una audiencia con Mas él, ele não faz nada disso. pero no lo hizo. Ele agora é alguém desesperado por resposta. Ahora es una persona desesperada por respuesta. Então ele anda no meio da multidão, Entonces él camina en medio de la multitud, porque ele precisa encontrar Jesus. porque él necesita encontrar a Mas Jesucristo. a multidão é muito grande. Pero la multitud es muy grande E Zaqueu é muito pequeno. y Zaqueo muy pequeño. Não teria como ele andar até ali. No hay cómo caminar hasta Jesús. Mas ele percebe que Jesus está só passando pela cidade. Pero él se da cuenta que Cristo está solamente pasando de paso por la ciudad. Então ele pega um atalho, Entonces él toma un atajo, vai até a frente, va más adelante, sobe numa árvore. sube a un árbol. Sicômoro é uma árvore com muitas folhas. Sicómoro es un árbol con muchas hojas.
Então ele está ali escondido, Entonces él está ahí escondido. querendo ver Jesus. Quería ver a Jesucristo. Aqui tem duas coisas, informações importantes. Aquí hay dos informaciones muy importantes. Uma pessoa rica, Una persona rica, muito rica, con mucha plata, correndo pela cidade, corriendo por la ciudad, é algo muito humilhante. es algo muy humillante. Alguma coisa está acontecendo. Algo está sucediendo. Até hoje é assim, não é? Hasta hoy es así, ¿no? Eu brinco no Rio de Janeiro. Hago broma en Río de Janeiro. Quando nós passamos da parte pobre para a parte rica da cidade, Cuando atravesamos de la parte pobre a la parte rica de la ciudad, normalmente num lugar chamado Barra da Tijuca, en general en un lugar llamado Barra da Tijuca, na parte pobre, en la parte pobre, todos estão correndo. todos están apurados. Mas na parte rica, La parte as rica, pessoas caminham em câmera lenta, las personas están en cámara lenta, tranquilos. tranquilos. Assim também era naquele tempo. Así también sucedía en los tiempos de Zaqueu Jesucristo. sai correndo. Saqueo sale O corriendo. desespero dele agora Su desesperación ahora é maior do que o status, es más grande que su propio estatus, do que o poder, que su poder, do que o desejo do seu coração. que el deseo de su propio corazón. Ele precisa encontrar com Jesus, Él necesita encontrarse con mas Cristo, ele ainda tem vergonha. pero tiene vergüenza. Ele escolhe uma árvore Él elige un árbol que não pode ser visto de maneira fácil. que las personas no lograrán a verlo. Ele está escondido. Él está escondido. Jesus passa. Jesucristo pasa. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Y aquí tenemos algo muy interesante. Opa. Veja o que acontece agora quando Jesus... perdão. Deixa eu só... Essa frase de Sproul é muito interessante. Aquí hay una frase de Sproul que es muy interesante. El desejo de Zaqueu de ver a Jesus revela uma sede espiritual que sua riqueza nunca pôde saciar. Isso acontece conosco Esto sucede con nosotros hoje. hoy. Nós estamos assim, Nosotros estamos así, buscando en búsqueda de uma resposta. de una respuesta. Já tentamos conquistas no trabalho. Hemos intentado conquistas en el trabajo. Já casamos 5, 6 vezes. Hemos casado 5 o 6 veces. Já tivemos mais filhos que podemos contar. Hemos tenido más hijos de los que podemos contar. Participamos de muitas festas. Participamos de muchas fiestas. Fizemos muitas viagens. Hicimos muchos viajes. Tivemos todas as experiências gastronômicas possíveis. Tuvimos varias experiencias gastronómicas posibles. Mas o nosso coração Pero nuestro corazón continua sigue vazio. vacío. Agora ele vai encontrar com Jesus. Ahora él se encontrará con Jesucristo. Veja que coisa bela. Vea qué cosa bella. E como vino àquele lugar Jesus, mirando-lhe viu, e lhe dijo: Zaqueu, dete pressa, descendo, porque hoje é necessário que possa em tu casa. Meu irmão, Hermano mío, olha o que está acontecendo aqui. mire lo que está sucediendo aquí. Zaqueu está escondido, Saqueo está escondido, mas Jesus está vendo ele o tempo inteiro. pero Cristo lo está viendo en todo tiempo. Jesus conhece o coração de Zaqueu. Jesús conoce el corazón de Saqueo. Ele não está perdido no meio da multidão. Él no está perdido en medio de la Não multitud. importa se ele era muito pequeno. No importa su estatura. Jesus conhece o coração dele. Jesucristo conoce su corazón. E ele passa pela árvore Y él pasa por el e árbol para. y se detiene. E diz: desce depressa. Y le dice, desciéndete, date prisa. Eu gosto de imaginar algumas coisas aqui. A mí me gusta imaginar algunas cosas aquí. Por exemplo, Pedro. Por ejemplo, Pedro. Pedro a gente sabe que tinha um temperamento mais quente. Pedro nosotros sabemos que tenía un temperamento más caliente. Con cuidado. Imagine, Imagínense. imagine agora Imagínense ahora. o chefe dos cobradores de impostos. Imagínense ustedes ahora el jefe de los colectores de impuestos. Jesus quer falar com esse homem. Jesucristo quiere hablar con este hombre. A multidão está ali, La multitud está toda ahí, em volta. alrededor. Gente com muitas necessidades, Personas con muchas necesidades, enfermas. enfermas. Mas Jesus escolhe conversar com o chefe dos publicanos. Pero Jesucristo elige hablar con el jefe de los publicanos. Eu gosto de imaginar Pedro conversando com Tiago e João. A mí me gusta imaginar la conversación de Pedro con Jacobo y Juan. Pedro falou algo assim: Pedro dijo algo así: para mim deu, para mí basta, não vou mais. no voy más. Agora avacalhou. Ahora metió la pata.
Não é possível. No es posible. Tanta gente doente, Tantas personas enfermas, com necessidades urgentes. con muchas necesidades urgentes. Esse homem é rico. Este hombre es rico Se aliou ao Império Romano. y está al lado del imperio romano. Traiu o nosso povo. Nos traicionó. Traiu a sua família. Traicionó su familia. Traiu a sua cidade. Traicionó su ciudad. Jesus quer dar atenção a esse Y homem. Jesucristo justo quiere dar atención a este hombre. Não faz sentido. No hace ningún sentido. Não faz sentido. No hace sentido. Mas Jesus piora. Pero Jesucristo empeora la cosa. Porque Jesus não quer só encontrar com esse homem. Porque Jesucristo no quiere solamente tener un encuentro con este hombre. Jesus quer dormir na casa dele. Jesucristo quiere dormir en su casa. Meu irmão, isso é sério demais. Hermanos, esto es muy serio. Normalmente na cultura oriental, En general, en la cultura oriental, quando nos sentamos à mesa em nossa casa com as pessoas, cuando nos sentamos a la mesa en nuestra casa con las personas, é alguém que a gente tem muita intimidade. es alguien con quien tenemos intimidad. Agora, quando a gente convida alguém para dormir na nossa casa, Ahora, cuando invitamos a alguien que duerman en nuestra casa, é uma intimidade extrema. es una extrema intimidad. Percebe o que está acontecendo aqui? ¿Tú te das cuenta de lo que está pasando aquí? Você não imagina Pedro como eu imagino? ¿Tú te imaginas cómo estaría Pedro en esta hora? Eu fico pensando que Pedro não. Pedro está... No puede dá, ser. não dá, não No dá. es posible. Cura essa mulher aqui, ela está doente, ela está Sana aqui esta do lado. mujer enferma aquí al lado. Por que esse homem? ¿Por qué este hombre? Por quê? ¿Por qué? Mas Jesus tinha um encontro especial com aquele homem. Pero Jesucristo tenía un encuentro especial con este hombre. Porque para Jesus não importa o tamanho da nossa sujeira, Porque para Jesucristo no importa el tamaño de nuestra suciedad, do nosso pecado, de nuestro pecado, ou quanto estamos perdidos. o cuánto estamos perdidos. Ele é a resposta do nosso coração. Él es la respuesta para nuestro corazón. Ele é aquilo que nós precisamos. Él es a quien necesitamos. Ele expõe a nossa vergonha. Él expone nuestra vergüenza. É engraçado que em Jericó, Jesus também se encontra com um cego chamado Bartimeu. Es chistoso porque en la misma ciudad de Jericó, Jesucristo tiene un encuentro con un ciego, Bartimeo. Está à porta da cidade, Está a las puertas de la ciudad, envolto de uma capa. alrededor de una capa. Isso era comum Esto era muy común para que ele pudesse ficar escondido. para que pudiera estar escondido. Mas quando Jesus chama aquele homem, Pero cuando Jesucristo lo llama, ele larga a capa. Él abandona la capa. Ele expõe a sua vergonha. Él expone su Ele vergüenza. expõe a sua dor. Él expone su Ele dolor. expõe a sua condição. Él expone su condición. Alguém extremamente miserável, Alguien extremadamente miserable, socialmente falando. socialmente hablando. E agora alguém extremamente bem-sucedido, Y ahora alguien extremadamente exitoso, também sendo exposto, también siendo expuesto, colocando a sua vergonha diante de todo o povo. exponiendo su vergüenza delante de todos. Jesus expõe a todos os extremos, Cristo expone a todos los extremos, porque ele não está importando com a nossa condição social. porque a Él no le importa nuestra condición social. Ele está vendo o nosso coração. Él ve nuestro corazón. Ele vê quem nós somos. Él ve quién somos. E ele é a resposta necessária para o nosso Y Él es la coração. respuesta necesaria para nuestro Sejamos corazón. muito pobres Seamos pobres ou sejamos muito ricos. o seamos ricos. Todos Todos necessitam de Jesus, necesitan a da Jesucristo, resposta de Jesus. de la respuesta de Jesucristo. Só Ele completa o nosso coração. Solo Él puede llenar nuestro corazón. Eu gosto de pensar num brinquedo que meus filhos têm. A mí me gusta pensar en un juguete que tienen mis hijos. Aquele joguinho de encaixar pecinhas, triângulos, retângulos, quadrados. Este juego es como un puzzle que se encaja las piezas, triángulos, cuadrados, no sé cómo se llama. Em nosso coração Nuestro corazón, tem algo hay algo no formato de uma cruz. con el formato de una O cruz. Evangelho de Jesus. El Evangelio de Jesucristo. Por vezes, Por veces, quando você pega essas pecinhas, cuando tú tomas estas piezas, pega um retângulo toma un rectángulo e vai tentar colocar numa bola, em algo redondo, y va a intentar encajar en algo redondo. se você forçar, Si fuerzas, prende. prende, se encaja. Se encarra, sim. Mas dá pouco tempo, ele vai se soltando. Pero en poco tiempo se suelta. Assim acontece com a gente. Así sucede con nosotros. Nós pegamos os nossos vícios e encaixamos no nosso coração. Nosotros tomamos nuestros vicios, adicciones
y tratamos de encajar nuestro corazón. E parece que ficou completo. Y parece que está completo. Encaixamos a nossa riqueza e as nossas conquistas no nosso coração. Encajamos nuestra riqueza y conquista nuestros corazones. Mas com o tempo, Pero con el tiempo, aquela peça vai se soltando. esta pieza se suelta. E aqui continua faltando algo. Y aquí sigue faltando algo, É o Evangelho de Jesus. que es el Evangelio de Jesucristo. É a única coisa que te dá identidade, Es la única cosa que te puede entregar identidad, propósito, sentido sentido e esperança y eterna. esperanza eterna. Essa é a verdade que está acontecendo aqui. Esta es la verdad que está sucediendo aquí. Zaqueu fica surpreso com Jesus. Zaqueo está sorprendido con Jesucristo. Agora a questão é como que nós vamos responder esse chamado de Jesus hoje. Pero ahora el tema es cómo nosotros respondemos al llamado de Cristo hoy. Porque Zaqueu desceu depressa, Porque la Biblia dice que Zaqueo descendió con prisa, como tinha sido ordenado. como había sido ordenado. Mas não só isso, ele também desceu com alegria. No solamente eso, él descendió con gozo. Ele estava empolgado, feliz. Él estaba entusiasmado, muy feliz. Aquela vergonha tinha passado. La vergüenza se había O pasado. medo do que as pessoas estavam pensando já não era mais importante. El miedo de lo que pensaban las personas ya no era importante para O él. importante agora é que Jesus queria ficar na casa dele. Lo importante es que Jesucristo quería estar con él en su casa. Jesus então chama Zaqueu Jesucristo entonces llama a Zaqueo e Zaqueu responde com alegria. y Zaqueo contesta con alegría. E você, como você responde? ¿Y tú cómo contestas hoy? Até quando você vai continuar buscando uma resposta que não existe? ¿Hasta cuándo tú seguirás buscando una respuesta que no existe? Abandonando a sua família, Abandonando tu familia, abandonando seus amigos abandonando sus e, amigos sobretudo, abandonando a sua relação com Deus y sobre todo abandonando tu relación con Dios para ter as suas conquistas, para tener tus conquistas, suas riquezas, sus riquezas, seu status. su estatus. Até quando? ¿Hasta cuándo? Porque hoje Jesus está nos chamando como chamou Zaqueu. Porque hoy Cristo nos está llamando como llamó a Zaqueo. Desce depressa Desciéndete depresa da sua condição, de su do condición, seu status, de su da estatus, sua busca desenfreada por de su prazer. búsqueda desenfrenada, Porque eu quero estar com você. porque yo quiero estar contigo. Eu necessito dormir na sua casa. Quiero estar en tu casa. Eu necessito ter intimidade profunda com Quiero você. tener intimidad profunda contigo. Mas nem tudo são flores. Pero no todos son flores. Porque veja o que acontece. Ve lo que sucede. Como a multidão reage? ¿Cómo reacciona la multitud? Elas murmuram, Murmuran, reclamam. alegan. Aquilo traz um conflito de expectativa. Esto trae un conflicto de expectativas. Aquilo traz um escândalo absurdo. Es un escándalo absurdo. Como pode esse que nos trai? ¿Cómo es posible que este hombre que nos traiciona, Jesus quer ter extrema intimidade com esse. Jesús quiere tener una relación con él, una intimidad con él? E nós que estamos aqui desde o início da cidade, Y nosotros que estamos acá desde el inicio de la ciudad, nos apertando no meio da multidão nos estamos apretando en medio de la multitud para falar com Jesus. para hablar con él. E Jesus não dá atenção a nós. Y Cristo no nos pesca, no nos da atención. Aqui nós podemos ver isso de duas formas. Aquí podemos ver de dos maneras. Nós sendo a multidão. Nosotros siendo la multitud. Tem pessoas que a gente quer que vai para o inferno mesmo. Hay personas que queremos que vá al infierno. Não, não prega para ele não. É bom que ele esteja no inferno. No, no predica para esta persona. Es bueno que se Não pierda. merece. No es así. E muitas vezes, Y muchas veces, na nossa relação com Jesus, en nuestra relación con Cristo, nós temos expectativas diferentes de Jesus. tenemos expectativas distintas de Jesús. E por isso nos decepcionamos com ele. Y por eso muchas veces nos decepcionamos con Él. Não por causa do que ele fez, No por lo que Él hizo, mas por causa da nossa expectativa de sino por causa de nuestra expectativa. Queremos que Jesus atue de forma imediata Queremos que Cristo actúe de manera inmediata em um problema da nossa vida. y un problema de nuestra vida. E de repente nós somos o soberano e Jesus é o nosso súdito. De repente somos el soberano y Él es nuestro súbdito. Nossa expectativa está trocada. Nuestra expectativa está cambiada. As coisas não acontecem como a gente gostaria. Las cosas no suceden como a nosotros nos gustaría. Por isso nos decepcionamos. Por eso la decepción. E dizemos, Jesus não é tão bom assim. Y decimos, Cristo no es tan bueno así. Não é tão importante No assim. es tan importante. Não se importa comigo. No se importa conmigo. E nos sentimos menores. Y nos sentimos menores. E com raiva, Y con rabia, como a multidão. como la multitud. Porque queremos que Ele atenda às nossas expectativas. Porque queremos que Él atienda nuestras expectativas. Quando
John Stott comenta esse texto. John Stott comentando este texto, Ele diz assim: quando Jesus llama a Zaqueu, no solo lo está invitando a bajar del madero, sino bajar de su orgullo y encontrar la redención. Jesus nos chama para nos despir do nosso orgulho Señor nos llama a que nos despamos de nuestro orgullo e possamos abraçar y podamos abrazarlo, a redenção la redención, com todo o nosso coração, con todo nuestro com corazón, toda a nossa força con toda nuestra e com fuerza todo o nosso entendimento. y con todo nuestro entendimiento. E é assim que vai terminar esse texto. Y así termina este texto. Olha só o que diz o verso 8. Mira lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueu, puesto em pé, dijo al Senhor: He aquí, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y el Señor le dijo: porque hoy ha sido hecha salud en esta casa, porque cuanto él también es hijo de Abraham. Aqui tem uma coisa muito importante. Aquí hay algo importante. Quem falou para Zaqueu o que ele tinha que fazer? ¿Quién dijo a Zaqueo lo que él tenía que hacer? Ninguém. Nadie. Jesus não disse para ele: você precisa fazer isso para me seguir. Jesucristo no le dijo nada, que él tenía que hacer algo para seguir a Pedro, Jesús. que estava fervendo de raiva, com certeza, Pedro, que estaba hirviendo de rabia, não sacudiu aquele homem e falou: agora você tem que fazer alguma coisa. no lo tomó y le dijo, tienes que hacer algo. Ninguém disse nada. Nadie dijo nada. Ele foi impelido Él fue llevado por essa graça maravilhosa, por esta gracia por maravillosa, essa redenção por espetacular, esta redención espectacular, por esse amor incondicional. por este amor Que tinha incondicional encontrado com ele. Tinha encontrado com ele. que había encontrado con él. E agora, diante desse grande amor, Y ahora delante de este gran amor, não restava outra coisa no quedaba otra, a não ser também amar. a no ser amar. Percebe essa relação? ¿Te das cuenta de esta relación? A graça nos conduz a uma ação graciosa. La gracia nos conduce a una acción generosa. Não é nós nos agindo para conquistar a graça, No es nosotros actuando para conquistar la gracia, mas é a graça que nos alcança pero es la gracia que nos e alcanza agora ela nos conduz. y ahora nos conduce. E quando ela nos conduz, Y cuando ella nos conduce, não tem obrigação, no tenemos obligación, não tem remorso, no hay não remordimiento, tem peso, no hay peso, é voluntário, es voluntario, é generoso. es generoso. Zaqueu está dizendo: a metade eu dou para os pobres, Zaqueo está diciendo, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. e a quem eu roubei, Y a quien he defraudado, vou devolver 4 vezes se lo mais. devuelvo 4 veces más. Não sei se vai sobrar alguma coisa para Zaqueu. No sabemos si quedará algo para Zaqueo. Talvez ele ficaria pobre depois disso, Quizás quedaría pobre después de eso. mas agora não importa mais, Pero ahora eso no porque a importa, verdadeira riqueza chegou ao coração dele. porque la verdadera riqueza alcanzó su O corazón. encontro de graça e de amor realmente alcançou o coração Un dele. encuentro de amor y gracia realmente alcanzó su corazón. Aquela vida que não fez sentido durante toda a história dele, La vida que no hacía ningún sentido durante toda su vida, agora faz. ahora hay sentido, Ele cobra tem sentido. identidade, Él tiene identidad, propósito, propósito, esperança. esperanza. Ele sabe quem ele é Él sabe quién es Él e ele sabe para que ele serve. y Él sabe para quién sirve. Não importa mais a riqueza. No importa la riqueza. Tudo que ele batalhou durante toda a sua vida Todo lo que Él batalló por toda su vida não é mais importante, no es más importante, porque agora ele sabe quem ele é. porque ahora Él sabe quién es Él. Não é extraordinário isso, irmão? ¿No es extraordinario eso, hermanos? Ninguém falou para Zaqueu o que ele tinha que fazer. Nadie dijo a Zaqueo lo que él tenía que hacer. Ele simplesmente fez, Sencillamente Él lo hizo. constrangido pelo amor, Constreñido por el amor, pela redenção por la redención e pela graça de y Deus. por la gracia de Jesucristo. E agora Jesus reconhece aquele homem, Y ahora Jesucristo reconoce a este hombre. porque há trocadilho aqui. Porque hay un cambio aquí de palabras. Ele diz assim: Él dijo lo siguiente. hoje houve salvação nessa casa, Hoy hubo salvación en esta casa. porque você também é filho de Abraão. Porque tú también eres hijo de Abraham.
Mas como a gente já sabe, o nome Zaqueu é o nome hebreu. Como nosotros sabemos, el nombre de Saqueo es un nombre hebreo. Então, de sangue, ele já era filho de Abraão. Entonces de sangre, él ya era hijo de Abraham. Mas socialmente falando, Pero socialmente hablando, ele não era. él no era. As pessoas odiavam ele. Las personas lo odiaban. É como se ele tivesse renegado esse sangue de Abraão Es como si él hubiera rechazado la sangre de Abraham para se aliar aos romanos, para aliarse a los romanos, o império opressor, al imperio opresor, para ter a sua riqueza. para tener su riqueza. Mas agora Jesus afirma algo diferente. Pero ahora Jesucristo afirma algo distinto. Você também é filho de Abraão. Tú también eres hijo de Abraham. E ele está falando isso diante da multidão. Y él está diciendo eso delante de todos. Quando analisamos esse texto do original, Cuando nosotros analizamos el texto en el original, quando Zaqueu fala que vai devolver e que vai fazer, cuando Saqueo dice que va a devolver lo que va a hacer, a entonação aqui é de uma voz alta, de alguém que está gritando, el tono es de alguien que está gritando, hablando alto, para que todos possam ouvir. para que todos escuchen. O mais provável é que ele estava à porta da sua casa quando ele disse essas Es muy coisas. posible que estuviera a la puerta de su casa cuando dijo estas E cosas. Jesus responde no mesmo tom. Y Cristo responde de la misma manera, mismo tono. Hoje houve salvação. Hoy hubo salvación E você agora é filho de Abraão y também. ahora tú eres hijo de Abraham, Mesmo que a multidão ache que ele não seja. aunque la multitud no lo crea. Mesmo que Pedro estivesse ali bufando. Aunque Pedro estuviera ahí enojado. Mas Jesus disse, você é filho de Abraão. Pero Cristo dijo, tú eres hijo de Abraham. Aqui tem uma última lição muito importante. Aquí hay una última lección muy importante. A graça La gracia é interna, es interna, mas naturalmente pero naturalmente se torna externa. se convierte en externa. Se as minhas ações Si mis actitudes não refletem no reflejan aquilo que eu entendo por fé, aquello que yo entiendo por fe, eu não entendi a fé. yo no entendí la fe. Eu não preciso que alguém me diga o que fazer. Yo no necesito que alguien me diga lo que hacer. Esse amor é grande demais. Este amor es muy grande E ele constrange meu coração. y él constraña nuestro Então ele corazón. simplesmente me impele a fazer. Porque sencillamente É natural. es natural. Num casamento, Un matrimonio, muitas vezes, muchas veces, o orgulho destrói ele. el orgullo destruye el matrimonio. Nós dizemos crer em Deus, Nosotros decimos que creemos en Dios, mas não temos capacidade de perdoar. pero no tenemos capacidad de perdonar, Menos ainda de pedir perdão. menos aún de pedir perdón. Onde está o problema aí? ¿Dónde está el problema? Na compreensão do Evangelho. En la comprensión del Evangelio, Na compreensão da grandeza do amor de en Deus. la comprensión de la grandeza del amor Porque de Dios. quando eu compreendo esse amor que me amou de forma tão infinita, Cuando yo comprendo este amor que me amó de forma tan infinita, eu sou impelido, yo soy llevado, eu sou conduzido yo soy conducido a amar, a amar, a pedir perdão, a pedir perdón, a perdoar, a perdonar, a redimir, a redimir, a restaurar. a restaurar. Hoje Hoy houve salvação nessa casa. hubo salvación en esta casa. Você também é filho de Abraão. Tú también eres hijo de Abraham. E agora Jesus termina afirmando a sua missão. Ahora Cristo termina reafirmando su misión. O Filho do Homem veio El Hijo del Hombre vino para buscar para buscar e salvar y salvar os perdidos. los perdidos. Esse texto começa falando de um homem muito orgulhoso, Este texto empieza hablando de un hombre muy orgulloso. que fez tudo para conquistar o que queria Hizo todo para conquistar lo que quería e não encontrou nada. y no encontró nada. E ele termina falando de um homem muito humilde, Y termina hablando de un hombre muy humilde que vai ao encontro que va al encuentro dos piores de los peores dos piores. de los peores. Se você se sente melhor, Si tú te sientes mejor, não está nessa lista. no está en esta lista. Se você se sente orgulhoso, Si tú te sientes orgulloso, você não está nessa lista. tú no estás en esta lista. Jesus está buscando os perdidos, Cristo está buscando los perdidos. as pessoas que compreendem a necessidade dele, Las personas que comprenden la necesidad que tienen de Cristo. as pessoas que compreendem a necessidade de salvação, Las personas que comprenden la necesidad que tienen de la salvación. as pessoas que compreendem a necessidade de ser redimidas. Las personas que comprenden la necesidad de ser redimidos. Jesus veio salvar Jesucristo vino a salvar e buscar y buscar os perdidos. a los perdidos. Que bom Qué bueno que muitas vezes que muchas nos veces sentimos perdidos. nos sentimos perdidos. O amor dele é para nós. El amor de Dios es para A nosotros. redenção dele é para nós. Su redención es para nosotros.
Feche seus olhos. Cierra tus ojos. Vamos orar. Oremos. Senhor meu Deus, Señor Dios mío, obrigado, Deus, muchas gracias, Dios, por tua palavra. por tu palabra. Senhor, alcança o nosso coração, Señor, alcanza nuestros corazones, como o Senhor alcançou o de Zaqueu. como alcanzaste el corazón de Saqueo, Porque temos buscado, Deus, porque te hemos buscado, Dios, uma resposta fora do seu amor. y una respuesta fuera de tu amor. Estamos perdidos, Estamos perdidos, desesperados, desesperados, e pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, y pedimos en esta mañana, Señor, venha ao nosso encontro, ven, Señor, a nuestro encuentro. rasga o nosso orgulho, Señor, necesitamos que tú llegue a nuestro orgullo, quebranta o nosso coração, quebranta nuestro corazón, para que a gente possa estar completamente entregue à tua presença para que podamos estar completamente entregues a tu presencia e felizes y contentos em atender o seu chamado. en atender tu llamado. Abençoe a cada um aqui, Pai. Bendice a cada uno aquí, Señor. Abençoe a cada casa aqui, ó Pai. Bendice a cada casa aquí, Señor. Traga sua restauração sobre esses lares, ó Pai. Traiga, Señor, la restauración sobre estos hogares. Redenção, ó Pai. Redención, Padre. Que o orgulho possa ser dissipado Que el orgullo pueda ser disipado e que o nosso coração seja constrangido pelo seu amor. y que nuestro corazón sea constreñido por tu amor E assim a gente possa viver y así podamos vivir a beleza la belleza e a leveza y la leveza do seu evangelho. de su evangelio. Assim oramos a Ti, ó Deus, Es nuestra oración, oh Dios, gratos, agradecidos em nome de Jesus. en el nombre de Jesucristo. Amém. Amén. Amén.